Olá, seja muito bem-vindo ao Conecte-nos. Eu fico muito feliz em saber que você está assistindo mais um programa nosso aqui no nosso canal da Satic. Inclusive, se tiver interesse, a gente tem vários outros programas já aí falando com diversos profissionais, diferentes temas, que com certeza você vai gostar muito de conferir. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio Júlia Felício. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Felipe. A Júlia é estagiária de jornalismo aqui da Satic. Então ela faz jornalismo aqui na Unisatic, né? Agora é nossa estagiária aqui no portal. E também Bruna Isidro, nutricionista da Satic também. Oi, Bruna. Olá, boa tarde, Felipe. Obrigada pelo convite por estar aqui com vocês. Eu que agradeço por ter aceitado. Por que eu estou recebendo a Júlia e a Bruna aqui, gente? É que hoje o nosso tema é sobre alimentação vegana e o que as duas têm em comum. A Bruna, nutricionista, né? Então ela vai nos explicar, vai dar dicas sobre como ter uma alimentação vegana. E aí a Júlia está tentando se tornar vegetariana, ela está nesse processo aí e a gente vai conhecer um pouquinho da história delas. Então, Bruno, eu acho que a principal dúvida que todo mundo tem é a questão de diferença entre ser vegano e ser vegetariano, né? Exatamente. O vegetariano, ele exclui apenas as carnes, né? As carnes de carne vermelha, as carnes brancas, né? Então aí a bovina, a suína, a carne do próprio gado, né? E o vegetarianismo, o vegano, ele exclui completamente, além das carnes, todos os produtos de origem animal, né? Que inclui também o leite, os ovos, o mel, inclusive vestuário. Né? Então o vegano ele acaba sendo muito mais restrito do que o vegetariano. O vegetariano ele pode ser ovo-lacto vegetariano, né, que se chama, que ele não consome as carnes, mas ele consome o ovo e o leite. Temos o lacto vegetariano que só consome o leite e o ovo vegetariano que consome só o ovo, né? Então tem aí a categoria do vegetarianismo, ela é um pouco mais ampla, né, do que o vegano, que ele é bem mais restrito. Entendi, Júlia. Então é por isso que tu decidiu primeiro tentar ser vegetariana, porque fica um pouco mais fácil? Sim, eu acho que o vegetarianismo ele é o processo para se tornar vegano. Só que mesmo assim ainda é um pouco complicado. Portanto, de vários fatores, de preço de valores de produto, tempo de preparo de comida, mas acaba sendo muito interessante esse processo. Então, vou introduzir o vegetarianismo para depois o veganismo. Mas por que, Júlia, decidiu tentar? Existem diversos fatores, mas o preço da carne atual também contribui para que a gente... Importante, gente. Eu acho que se depender do preço e dessa questão que está muito aumentando, daqui a pouco a tendência é que todo mundo se torne, É uma ótima influência, né? Mas eu acho que tanto pela crueldade animal, das carnes, que desde criança a gente é introduzido ao mundo das carnes, né? A indústria dos animais é introduzida pra gente de uma forma obrigatória. Eu acho difícil a gente pensar em alguma comida, algum doce que a gente comia quando era criança, que não tinha leite ou alguma coisa relacionada a animal, sabe? Eu acho, por exemplo, pudim vai leite, vai ovo. Então eu acho que desde a infância a gente é dependente da indústria animal. E eu acho que isso é uma coisa que não é necessária, entendeu? Então quando a gente cresce, desenvolve, não precisa, a gente pode cortar essas coisas da nossa alimentação. O amor pelos animais é a principal defesa, então, né, Bruna, de quem decide se tornar vegano, vegetariano, é justamente isso, assim, não prejudicar os animais e tentar preservá-los. Com certeza, a questão dos animais, ela realmente está em primeiro lugar. Também tem questões religiosas e tem questões das pessoas que pensam num outro lado da saúde, né, pela questão de gordura saturada, enfim, também há esse questionamento. Pois é, Júlia, e aí eu vou te perguntar, então, já tu estava falando da questão de ser muito difícil, que a alimentação vinda da carne já é introduzida desde cedo nas nossas vidas, tu não tá achando, então, difícil essa tentativa de mudar a rotina, de cortar a carne? Porque, querendo ou não, é muito mais fácil, né? Uhum. Tu vai num almoço de família, tem lá a carne, tu vai comer um doce, tem o leite. Uhum. Quais as dificuldades que tu tá sentindo? Então, eu tento sempre, pelo menos durante um dia da semana, não consumir nada que tenha carne nas refeições, pelo menos um dia, né? Ou nada relacionado ao animal. Então, pelo menos um dia eu não consumo nada. E sempre em uma refeição do dia, não consumir carne. Então, é uma coisa minha. E, assim, eu acho que a complicação é que, atualmente, tudo tem. Essa é uma coisa de... Vou almoçar domingo na casa da minha avó.
A maionese vai ter bacon, sabe? Umas coisas assim. A farofa vai ter bacon. Tudo que é possível colocar leite, carne, ovo, eles vão colocar. Porque realmente é uma coisa tradição nossa. Então, assim, tanto para produtos de cabelo, consumo diverso, eles acabam utilizando de produtos animais, sabe? Então, assim, existe uma dificuldade tanto de valor, de dinheiro, né? Quanto de você se controlar. Porque às vezes dá vontade de comer uma coisa assim que é costume, né? Então, ainda mais aqui no sul, né? O costume do churrasco. Muito, né? Pois é, Júlia, aí nos dias que não come carne, por exemplo, não sente vontade? Às vezes eu sinto, não nego. Tanto que eu como ovo, mas assim, eu como ovo naquela... estou comendo ovo, sabe? Porque dá vontade. É uma coisa que a gente é tradicional da gente. E até uma curiosidade de mim, assim, também, de saber. Eu sempre pergunto isso aos meus pacientes vegetarianos. A carne, a proteína da carne, ela dá muita saciedade. Dá muita saciedade, assim, ela faz bastante diferença. Uma refeição, tu comendo uma proteína animal e uma refeição sem, a tua saciedade, ela é bem diferente, assim. Por exemplo, o almoço, tu almoçou meio-dia, não consumiu carne, né? Uma fome que viria lá pelas 4 da tarde, 2 horas ela já tá dando uma tacadinha, né? Verdade. É bem estranho isso, porque tu tá acostumado a comer uma quantidade de comida com a carne e se saciar. Mas assim, sem a carne parece que falta alguma coisa. Justamente, né? Porque a gente tem muito essa cultura de que pro almoço estar completo tem que ter uma proteína, né? Uma carne, um frango, enfim. Então, quando tira, parece que falta alguma coisa. Exato. E aí, Bruno, eu vou te perguntar o seguinte. Parece que falta alguma coisa, mas dá para substituir essa falta por outros alimentos? Por exemplo, a proteína da carne. Eu consigo substituir para que eu continue tendo uma alimentação saudável? Então, diversos alimentos, a maioria dos alimentos, eles contêm todos os macronutrientes, né? O carboidrato, a proteína e a gordura, né? Só que, logicamente, um arroz, ele tem mais carboidrato, uma carne, ela tem mais proteína, né? Então, se a gente deixando o vegetariano, o vegano, excluindo essa opção de carne, ele acaba ainda tendo a proteína vegetal, né? De origem vegetal de outros alimentos, né? O próprio feijão, né? Ele tem um pouquinho mais de carboidrato do que proteína, mas ele ainda tem uma proteína. Então, aí que a gente vai pegando essas outras fontes, né? Essas leguminosas, o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, eles têm uma quantidade de proteína, sim, bem inferior à da carne, né? Isso é verdade, mas tem. Né? Então, a questão do vegetariano, do vegano, realmente é estar fazendo um plano alimentar bem completo para estar atingindo, no mínimo, a necessidade proteica que o nosso organismo precisa. Isso mas é muito possível, importante. Então. É possível, mas é difícil. Quando eu fui começar esse processo, eu li que algumas proteínas se completam, tipo arroz e feijão. Isso é verdade? Perfeito. Tanto que o arroz e feijão do brasileiro, que é o prato típico do brasileiro, ele é a combinação mais perfeita pela questão dos aminoácidos, né? Isso. São os aminoácidos que constituem a proteína. Né? Então, ali eles têm ali a lisina, a metionina, que um tem mais que o outro e juntos eles ficam equilibrados. Então, arroz e feijão é uma coisa assim bem essencial de estar presente na alimentação desses vegetarianos e veganos. Eu, completamente olhando de fora sobre questão de veganismo e tudo mais, eu escuto muito falar sobre a carne de soja, enfim, sabe, esses outros tipos de alimentos. Eu ouço falar, conheço só de ouvir falar, mas nunca fui em busca de mais informações. E já assim. Experimentasse? Não também. A proteína texturizada de soja, né? Ela é a mais tradicional. Já experimentasse? A de soja eu não gosto. Ah, é? Não. Ela é um grãozinho, assim, que a gente pode meio que cozinhar. Ela fica tipo uma carne moída, sabe? O aspecto de carne moída, assim. Então, você cozinha, você dá uma refogada e ela é uma substituta da carne. Legal. A de lentilha é ótima, tá? Que as pessoas que pretendem, experimentem a de lentilha, que é show. E hoje em dia até é legal, né? A questão, o vegetarianismo está cada vez mais, está crescendo, né? Está numa ascendência. Tem muitos lugares que já vem ali no cardápio, né? Cardápio vegano, hambúrguer, né? Recentemente eu comi um hambúrguer de grão de bico. Então, assim, existem essas substituições que a própria indústria precisa, né? Abrir um leque maior para todos os clientes. Pois é, e aí aqui na região, vocês sentem falta dessas opções gastronômicas? Vocês acham que o pessoal já está ficando mais ligado, já está oferecendo
essas opções? Por exemplo, se eu vou numa lanchonete, eu tenho já uma opção vegana ou ainda falta, ou ainda tem essa ausência? A grande maioria tem, né? Lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas muitos restaurantes, principalmente, têm opções veganas. Eu acho que os que estão abrindo agora, principalmente. Geralmente o que que quem cuida são as pessoas mais jovens, assim, elas trabalham com isso. Então o público mais jovem direciona o público jovem ao veganismo. Isso, até porque além do vegetarianismo tem a questão de um cardápio sem glúten, sem lactose, sem proteína do leite da vaca. Então é algo que está se expandindo bastante. Isso está sendo muito bom para todos os habitantes, assim. Todo mundo pode se beneficiar com essas questões. Legal. Legal. Então, tendo opções, gente, eu quero que vocês me ajudem com dicas. Quero me tornar vegano. Bruna, tu acha que esse caminho que a Júlia está fazendo, de primeiro tentar o vegetarianismo, é uma sacada certa ou você acha que existem outras formas mais eficientes de tentar se tornar vegano? Com certeza. Tudo na vida que é muito restrito tende a não dar certo, né? Então, realmente, essa redução gradual é o que mais... é onde tu vai chegar com mais êxito no teu objetivo. Né? Então, por exemplo, vou retirar as carnes. Tem pessoas que retiram primeiramente a carne vermelha, né? Que consomem o frango e o peixe. Aí depois que se habituou a ficar sem a carne vermelha, aí retira as carnes brancas. Aí continua com os ovos, com leite, né? Que é uma questão... O ovo, principalmente, ele também dá uma saciedade muito boa. Então, as pessoas tendem a continuar com o ovo. Mas aí, ao longo do caminho, é que vai retirando, vai excluindo aos poucos. E a questão do vegetarianismo, veganismo, essa questão do retirar, né? Eu vou deixar de comer, vou deixar de comer. E o restante da alimentação? Né? Isso é algo que a gente precisa cuidar muito. Porque, às vezes, assim... eu sou vegetariano, eu não como carne. Aí eu vou lá e como um risoles de palmito com refrigerante. Querendo ou não, pode gerar uma compulsão alimentar e um transtorno alimentar, Com né? certeza, com certeza. Então, assim, não é só o fato de retirar alguns alimentos da alimentação. Tu também deve incluir, né? Principalmente a questão das sementes. É muito importante ter as sementes também. Semente de gergelim, semente de abóbora, semente de chia. São sementes que são ricas em cálcio, em ferro. Também tem uma certa quantidade de proteína, né? Fora as frutas e verduras que precisam fazer parte, né? Castanhas também é interessante estar consumindo, né? Então, que é uma fonte maior de gordura, uma fonte de gordura boa, né? Uma gordura insaturada, que vai fazer bem para o organismo e que também dá uma certa saciedade. Então, o vegetarianismo ele tem toda essa questão, não é somente excluir os produtos animais. Tu tem que modificar toda a tua alimentação para te não ficar com deficiências nutricionais. Tem que cuidar com a questão da anemia, né, para não ter uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, principalmente a vitamina B12, ela é bem dizer exclusiva de produtos de origem animal. Então, se tu deixa de comer, dali um certo tempo, o nosso organismo ele estoca muito bem vitamina B12, mas depois de alguns meses os estoques começam a baixar. E aí pode dar alguns sinais e sintomas, fica ligadinha na tua memória, tá? É bem clássico, assim, a B12, a memória começa a ficar meio falhadinha. Fora a questão da própria anemia também, uma anemia megaloblástica pela falta da B12. Então, são várias questões dentro do vegetarianismo e veganismo. Júlia, lembra onde tu mora, quantos anos tu tem, tá Meu tudo Deus, certo? Ai, meu Deus. Lembra tu falando início? Não, eu sou a Júlia, isso, Júlia. Júlia. Como é que escreve? Não, tem que cuidar mesmo, né, Nutri. Ô, Bruna, só que daí assim, né, vamos lá. Eu, com as minhas pesquisinhas de internet, de receitinhas veganas, vou decidir me tornar um vegano, sem o acompanhamento de nenhum profissional. Eu não tenho esse conhecimento, né, de saber o que pode faltar no meu organismo, qual é o melhor horário de comer tal coisa. Então é importante também esse acompanhamento, né? Acredito que seja fundamental. Inclusive, no mínimo, uma vez por ano, tá fazendo até um check-up, assim. Fazer um exame de sangue para ver como é que estão as suas vitaminas, como é que tá aí os teus... Aquele check-up tradicional, né? Para ver como é que teu organismo... Porque a gente se vê por fora, né? E os exames, eles mostram como a gente está por dentro. Então, essencial. Eu posso dizer que eu tenho uma alimentação saudável por eu ser vegano ou não? Não.
Não, justamente por essa questão. Será que tu só retirou a carne e continuou com a vida normal? Porque isso, eu já vi bastante disso acontecer. Por isso que quando alguém me fala assim, eu vou virar vegetariana, senta aqui, vem cá. Vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho. Porque não é simplesmente, tirar carne e vida normal, né? E, mas eu tomo bastante suco de fruta, eu como... Aí a pessoa vai atrás, por exemplo, de um pão que não tenha ovo, que não tenha leite, e às vezes é um puro refinamento, assim, é um alimento muito refinado, que não traz benefício para a saúde. Então, aí pode começar a acontecer. Como é que tá? Tá cansado? Tô ando cansado, ando com dor de cabeça. Aí eu vou deitar assim, eu tô cansado, mas eu não consigo dormir, sabe? Aí começa a vir alguns sinais e sintomas, assim. E a alimentação, ela, meu Deus, ela reflete em... Tudo, né? Em tudo. Outra dúvida que muita gente tem, e até a Júlia falou no início que um dos motivos é porque a carne está muito cara. Mas ser vegano é barato? Então, tu vai economizar, vamos dizer assim, né, na aquisição dos produtos animais, das carnes, né, que realmente o valor, ele está bem alto, né? Mas, em contrapartida, tu vai precisar de um aporte maior de outras proteínas vegetais. Não necessariamente que elas sejam caras, né? O feijão nosso de cada dia vai continuar, a gente precisa ter um aporte um pouco maior das sementes, a gente vai ter que incluir essas sementes, né? Mas não vai ficar mais caro. Não tem muita diferença, então, Durante muito tempo eu achei que o veganismo era um movimento elitista, tanto por questão de preço, tanto a produtos, né? Porque o veganismo envolve muito mais do que só uma alimentação saudável. E eu jurava que era, quando eu comecei a estudar o veganismo e perceber que dá para qualquer pessoa ser vegana, dependendo do acesso, né? Eu descobri que não, assim... Obviamente tem um custo variado em relação aos produtos que você vai consumir, mas dá para ter acesso, sabe? É uma coisa que ainda estão tentando democratizar, mas uma hora vai. Exatamente. Legal. E falando nessa questão de ser mais elitizado, eu já ouvi falar também que que veganismo é uma religião, que é um movimento político. Não tem nada a ver, então. É o pessoal mesmo, justamente, que defende os animais e tem essa causa em comum. Isso. Existe algumas religiões que excluem. Não é tão comum aqui no Brasil, né? Mas existe. Aquelas que, por religião, optam por não comer a carne. Existe, mas aqui no Brasil é muito pouco. O movimento vegano, ele é uma situação que aborda tudo. Então, assim, desde uma questão social, quanto uma questão de saúde, quanto uma questão ecológica. Então, assim, autos veganos é qualquer coisa que seja pelo meio ambiente, entendeu? Porque não é mais uma época se tratava realmente sobre os animais, mas hoje não é mais sobre isso. Hoje é sobre tudo. Sobre sua alimentação, sobre como tá, sobre ecologia, sobre tudo. Então, assim, você vai beber um copo, vai pegar uma água, né? Você usa um copo descartável. Não é o ideal. Então, se você como a gente faz aqui, né? A gente usa copos de vidro, enfim. Esse é um método que veganos vão utilizar. Por uma questão ecológica, tanto ecobag, sabe? Então, assim, é muito mais de uma questão de se importar com os animais, mas sim com o meio ambiente, com as próximas gerações, sabe? Exatamente. E aí, surge a dúvida então, né? Já que vai muito além disso, de simplesmente não comer carne, na hora que a gente vai consumir produtos em geral, desde os alimentos até mesmo produtos de higiene, limpeza... como saber se o produto que eu estou consumindo ele é vegano ou se tem alguma interferência ali de carne? Então, hoje em dia a indústria acaba colocando no rótulo, né? Tem muitas, até para ser acaba sendo um motivo de propaganda, né? Como é que se cruelty free, um negócio assim. O livro de crueldade animal é um coelhinho. Atrás vai ter um selinho de coelhinho. Isso. Atualmente é muito raro produtos estéticos serem testados em animais no Brasil. É proibido por lei. A Anvisa não permite mais. Só que, por exemplo, em alguns lugares, se eu for vender o mesmo produto, tipo a MAC vende no Brasil. Só que ela, para vender na China, ela precisa testar em animal, porque é uma coisa deles. Se você não testar, você não pode vender lá. Então, no Brasil, não é obrigatório, não pode, no caso, né? Então, ele não ganha o selo, porque em outros locais que ele vende, ele testa. Então, é uma questão sobre tudo, sabe? Então, assim, aqui não pode, mas lá pode, então eu não ganho o selo. Então, sempre pesquisar, porque às vezes o que você está usando não foi testado. Então, por isso que tem gente que é julgado pelo veganismo, porque está usando produtos que não são testados no Brasil, mas em outros lugares são, entendeu?
Interessante, muito interessante. Eu, particularmente, nunca notei esse selo. É um coelhinho bem fofinho. É algo, então, que talvez deveria até ser um pouco mais divulgado, eu acredito, né? Porque as pessoas não têm esse acesso à informação. Com exceção desses que justamente vão pesquisar, que têm interesse no assunto. Eu, por exemplo, lá na minha casa, eu vou comprar ali, nem sei se foi testado em animal ou não, se tiver um coelhinho ali, vou achar bonitinho e não vou saber que é porque não foi testado em animal, né? Então, às vezes falta um pouquinho também de incentivo, mas acho, isso né? é questão cultural, né? É uma questão que agora que está se modificando, né? A gente veio de uma cultura diferente. Falando em coelhinho, vocês viram o curta do Save Ralph? Não. Vocês não viram? O Save Ralph foi um curta feito pela, Sociedade Humana dos Estados Unidos, alguma coisa assim. HSI, ou HIS, e é um vídeo sobre um coelhinho como se ele fosse uma pessoa. Ele foi bem humanizado e mostra sobre a rotina dele de trabalho, onde mostra as experiências feitas nele. E isso comoveu muita gente. Esse curta foi super falado na internet algumas semanas atrás por conta da crueldade sendo exposta dessa forma. Por ele ser humanizado, por ele falar, se vestir como uma pessoa. Então, assim, isso mexeu com muita gente. Eu vi muitas pessoas se motivando a tirar produtos químicos que é testado em animais por conta disso. Por conta de um curta de 3 minutos. Então, assim, a influência da internet no movimento é gigantesca, sabe? Tá tudo ali. Gente, agora até me lembrei, Júlia, de uma história também parecida. Eu acho que no colégio muitas pessoas tiveram acesso a um vídeo que mostra, por exemplo, os bois no trajeto assim até chegarem ali eu nem sei o nome de onde eles são mortos ali, sabe? Abatedouro, né? E aí esse vídeo ele é bem chocante assim. Sim. E aí mostraram pra gente enquanto crianças, sabe? E eu lembro que na minha época na escola muita gente ficou sem comer carne ali uma semana por ali por conta do impacto, sabe? Então se as pessoas soubessem o como é de fato a realidade desses animais, né? Tudo que passa que chega até a nossa mesa, as pessoas até se tornariam mais conscientes, né? Não digo nem cortar de vez a carne, porque é uma coisa que muita gente não tem essa vontade, assim. Mas talvez ser um pouco mais consciente, consumir de forma mais consciente, né? Vocês já pesquisaram relatos de ex-pessoas que trabalhavam em mercados sobre o açougue deles? O açougue. Gente, que nojo. Aviários, né? Aqui na região nós temos aviários. As carnes estragavam, eles colocavam tinta não, um corante na carne, trituravam e vendiam com carne moída. Uma carne que estava verde, já apodrecendo. Sim, um conservante. Então, assim, é nojento. Socorro, né? Ou o soltamento dos beagles, vocês lembram? Lembro. Aquilo mexeu com todo mundo. Era foi. internet, era televisão, todo mundo focando nos beagles. É uma área que ainda assim, infelizmente, é muito prejudicada, né? As pessoas usam muito e esquecem que são seres vivos também, né? Exatamente. E é bem complicado mesmo. Mas, enfim, vamos voltar a falar sobre como nos tornar veganos. Tô num almoço de família, Júlia. E aí lá é um churrasco. Fui convidado para um churrasco, uma festa de final de ano. Como é que eu faço pra continuar sendo vegano? Infelizmente, pessoas veganas sofrem muito em relação a isso. O certo a gente... Não é certo, né? Mas a gente acaba comendo antes. Então, ou acaba levando a própria comida. O que é mais inconveniente, a gente leva o que a gente vai comer, alguém come. Fica triste. Fica no pãozinho de alho. Então, assim, é uma exclusão, mas é a solução. Porque a gente não pode obrigar alguém a ser vegano. Então, você não pode chegar e impor no churrasco que eu sou vegana e a pessoa não vai comer carne na minha frente. Eu acho isso errado. Tem gente que é assim, mas eu sou contra. Então, eu acho que você tem que se preparar. Porque se você vai para um churrasco e você não come carne, o certo é você se preparar antes, entendeu? Levar seu potinho, tua comidinha, tua salada. É tipo quem tá de dieta, Bruna, que vários lugares leva marmitinha. Tipo assim. E também a gente acabar contando com a pessoa, enfim, do local que te conhece, né? Já aconteceu comigo. Eu tinha uma conhecida que ela era vegetariana, ela ficou vegetariana assim por 13 anos, se eu não me engano. Ela voltou a comer carne recentemente, até ela engravidou, enfim, voltou um desejo assim, um desejo dela, ela voltou a comer. E um dia eu recebi ela na minha casa e eu fiquei perguntando, tu quer um ovo? Tu quer isso? Tu quer aquilo? Sabe? De ir atrás porque tu sabe que a pessoa não vai comer aquilo ali, tu não quer que ela sinta mal na tua casa. Né? Eu conheço uma vegana também,
Mas ela é bem despreocupada. Ela fala, meu filho, tendo um pratão de salada, eu tô feliz. Né? Então as pessoas elas acabam se acostumando com aquilo que para elas já é normal. Na verdade, o mais preocupante é a pessoa que está recebendo. Aquele vegetariano, aquele vegano, né? A preocupação de fazer a pessoa se sentir bem. Né? E as pessoas esquecem que algumas coisas não vão carne, tipo grão de bico. Eu botei um grão de bico aqui, mas não sei se vai comer. Não tem carne, sabe? Tranquilo. Exato. Então eu acho muito engraçado que as pessoas esquecem que algumas coisas não têm origem animal. São plantinhas. Exatamente. Uma curiosidade só, existe um movimento bem até forte, assim, que é a segunda sem carne. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Então, são pessoas que não são vegetarianas, não são veganas, mas elas adaptaram, elas escolheram ter esse estilo de vida, da segunda sem carne. E aí, toda segunda-feira, eles não comem carne. Uma questão de... tem toda a questão de digestão também. A proteína animal, ela tem uma digestão um pouco mais lenta, para se sentir um pouco mais leve. Mas aí é um movimento interessante. Tem benefícios também. Tem escola, eu conheço escola aqui na região que faz a segunda sem carne. Mas intestino de vegano é super regulado. Tem vantagens. Eu lembro da Xuxa falando que ela comia direto do banheiro. Uma hora a gente chega lá. Exatamente. Tem vantagens também. O pessoal pensa que, o pessoal que não come carne não é saudável, que não tem saúde, então... Na verdade, às vezes é mais saudável até que a gente que come. Se a alimentação for certinha, se tem se bastante certinho, grãos, né? Toda aquela questão. Tá bom, nutri. Gente, e aí assim, então, como eu posso falar com a minha família que não entende que eu sou um vegano, assim, que não respeita que eu sou vegano? Como eu posso instruí-los? Como eu posso, então, fazer algo mais de forma educativa? Como lidar com essa situação? É uma questão... Eu vejo o vegetarianismo, o veganismo, exatamente isso com que tu falou. É uma questão... É respeitar. É igual religião, é igual política. Eu acho, assim, minha opinião, né? Tão fraco, assim, de tu questionar uma pessoa, tu brigar com uma pessoa, tu obrigar uma pessoa a comer, porque o normal é comer carne. Como assim tu mora no sul e tu não come carne? Gente, é uma questão de respeito. Minha opinião, meu desejo, me respeite. Então, é mais uma questão de levar para esse lado. Não precisa entender, não precisa me entender do porquê. Eu respeito muito os meus pacientes, sabe? Eu sou vegetariana. Por quê? Eu só pergunto, por que tu é vegetariana? Para eu entender o contexto, como é que começou, o que tu come, o que tu não come, e respeitar a pessoa. Para mim, é a mesma questão de política e religião, é questão de respeito. Quem dera todo mundo pensasse assim, né? Porque, assim, é complicado. Tem gente que acha que você não comer carne ou não querer é frescura ou é luxo, sabe? Nossa, tem carne na mesa, não vai comer, que fresca. Não é fresca, é uma questão de escolha mesmo, exato. De alimentação. Então, assim, tem gente que não respeita, que faz piada, que, enfim, que é desagradável, mas, assim, é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Porque se você vai escolher isso para sua vida, de não consumir carne ou produtos de origem animal, você tem que se preparar para isso, sabe? Porque vai dar trabalho, nem sempre você vai ficar feliz com isso, às vezes você vai se frustrar, mas tá tudo bem, sabe? Não é porque hoje o dia foi ruim que amanhã também vai ser. Respeito sempre a forma de pensar da outra pessoa, respeito o que ele quer comer, respeito como ele quer agir, respeito à base de tudo, né, Bruna? Exatamente. E atrás do respeito vem até ajuda. Né? Tu não come, o que eu posso fazer para te ajudar? O que tu come? O que eu tenho aqui que eu posso fazer por ti? Né? Então, empatia, exatamente, empatia. Júlia, adorei te receber aqui. Quero que tu venha mais vezes. Eu vou, se me chamar. Muito obrigada. Só falta o convite, né, Júlia? Exatamente. Só não vim antes que não me chamou. Vou chamar mais, sim, com certeza. Bruna, obrigado, tá, por ter tirado um tempinho para vir esclarecer esse assunto com a gente. Adorei estar aqui com vocês. Foi muito bom o nosso papo. Obrigado também. Gente, esse foi mais um Connect-nos. Semana que vem estamos de volta aqui no canal da Sática. Até lá.